já bem disse semana passada, e até antes talvez seja ação da casa, né, então fiquem à vontade para nos ensinar. Perfeito. Eu vou só esperar aqui a confirmação da gravação. Bom, aqui para mim deu o sinal que a gravação foi iniciada, gente, então vamos lá, vamos dar início aqui ao conteúdo de hoje. Então, para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Cintia Azevedo. Atualmente eu sou especialista de produto aqui na Top 365 e hoje eu vim falar para vocês sobre 2 temas que eu acho que nem todo mundo conhece, né, que são 2 modelos de reuniões que a gente pode realizar através do Microsoft Teams, que são os webinars e eventos ao vivo. Então, geralmente, né, quando eu converso com os clientes, eu costumo estar bem próximo aí dos clientes, o pessoal comenta comigo: "Ai, Cintia, eu tenho medo de criar um webinar", ou "Eu tenho medo de criar um evento ao vivo, porque vai que dá errado ali no dia do evento". Então, gente, hoje eu vim falar com vocês sobre esse tema para a gente poder desmistificar um pouquinho desse assunto, vocês vão ver que é tudo bem simples, bem fácil da gente utilizar, tá bom? Então, lembrando, pessoal, que a qualquer momento vocês podem utilizar o botão de reações para levantar a mão, para fazer a pergunta de vocês. Caso vocês não queiram fazer a pergunta diretamente pelo microfone, fiquem à vontade, utilizem o chat. A Renata ela pode me auxiliar aqui com a moderação, tá? O Rodrigo Moraes, que costuma me acompanhar aí nas reuniões, ele está preso lá numa outra oficina. Então, assim que ele desocupar lá, ele já entra aqui para acompanhar a gente, tá bom? Então, ele também vai responder as perguntas do chat. Mas fiquem à vontade. Caso apareça alguma pergunta aí no chat, Renato, você pode me avisar, pode falar assim: "Tchau, tem uma pergunta aqui no chat", eu paro e explico para vocês, tá bom, gente? Espero que o dia hoje seja bem proveitoso, né? Em breve estamos sextando aí, né? Eu acho que está todo mundo feliz, né? Com a vitória do Brasil ontem, então hoje que seja uma boa sexta-feira, então iniciando aí da melhor forma possível, com muito conhecimento aqui para vocês, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou começar a nossa oficina de hoje com o termo de webinars, né, com conteúdo de webinars, que eu acho que é um pouco mais fácil, né, é mais parecido com as reuniões colaborativas que a gente já está acostumado a trabalhar. Então hoje nós vamos falar sobre como otimizar a entrega de webinars através do Microsoft Teams, como eu posso gerar um formulário de inscrição para os participantes, como que eu trabalho com layouts de câmera personalizados, né, onde ora eu posso aparecer ao lado da apresentação, ora eu posso aparecer na frente da apresentação e assim por diante. E também a gente vai entender um pouquinho quais são os relatórios que esse modelo de reunião entrega aqui para a gente. Tá bom, gente? Então, na segunda etapa aqui da nossa oficina, a gente vai falar sobre eventos ao vivo. Então, para quem ainda não sabe, para quem nunca ouviu falar sobre esse termo webinars, os webinars eles são um modelo de reunião aqui do Microsoft Teams. Então, da mesma forma que a gente pode gerar reuniões colaborativas, a gente também pode gerar webinars. E hoje a gente vai entender um pouquinho quais são as diferenças, né, entre uma reunião e outra. Então, gente, primeira coisa que eu tenho para falar aqui para vocês a respeito dos webinars é que vocês não vão precisar de nenhum licenciamento adicional, não vão pedir autorização para a equipe de tecnologia de vocês, porque os webinars já estão disponíveis para todos os tipos de licenciamento. Basta a gente utilizar, né? A gente conhecer o recurso, saber que ele está disponível e começar a utilizar. Então, gente, para que vocês tenham aí um exemplo, né? Hoje as nossas oficinas elas são realizadas nesse modelo de webinar e muitos de vocês eu acredito que nem tenham percebido essa diferença, né, entre a reunião colaborativa e esse modelo que a gente está utilizando atualmente, tá bom, gente? Então vamos lá. Uma das grandes diferenças que a gente tem entre um webinar e uma reunião colaborativa é com relação à inscrição. Ou seja, hoje nas reuniões colaborativas, o organizador do evento, ele deve, né, chamar todas as pessoas que devem participar daquele evento diretamente. Dentro dos webinars, isso não acontece, ou seja, eu tiro essa responsabilidade do organizador do evento, né, e eu gero um formulário de inscrição, ou seja, o participante, né, caso ele queira se inscrever para aquele evento, ele vai ter ali uma página com formulário de inscrição onde ele vai poder preencher alguns campos e se candidatar para que ele faça parte daquele evento. Então, eu tiro essa responsabilidade do organizador de ter que convidar todos os participantes e eu disponibilizo um formulário de inscrição, que a gente vai ver daqui a pouquinho como funciona, né? Como que a gente cria esse formulário de inscrição, como que ele é feito, e a gente vai ver passo a passo aqui, tá bom, gente? Uma segunda diferença, né, com relação à quantidade de participantes. Quando nós falamos sobre as reuniões colaborativas com vocês, nós citamos
que as reuniões comportavam até 350 participantes. Agora, quando a gente fala de webinar, esse número ele cresce assim consideravelmente, tá, pessoal? Esse número ele passa de 350 participantes para 10.000 participantes. Tem alguns pontos de atenção, né? Algumas observações que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E a gente também vai verificar, né, como que a gente pode trabalhar com layouts de câmera personalizados. Ou seja, ora eu posso aparecer aqui ao lado da câmera, ora eu posso trabalhar nesse modelo onde eu apareço aqui na frente da apresentação. Poderia também trabalhar com outros modelos, né? Poderia trabalhar aqui com a apresentação ao lado ou até mesmo no modelo de repórter, tá bom, gente? Então tem algumas formas da gente trabalhar com esse modelo de reunião e a gente vai ver o passo a passo daqui a pouquinho, além de conferir também como que é gerado esse relatório, né? Se as pessoas precisam ainda passar aquela lista de presença, né? Acho que não, né, gente? A gente está em 2022, vamos extinguir a lista de presença, né? Vamos deixar que o Teams controle esse recurso aqui para a gente, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Com relação às limitações que eu citei para vocês, é, o webinar ele comporta até 10.000 participantes, né? Mas é importante que vocês saibam que a partir do espectador 1001, esses espectadores, né? Eles passam a ser apenas ouvintes, ou seja, eles não podem interagir com o chat, eles não podem compartilhar a câmera e muito menos o microfone, tá bom, gente? Tem alguns artigos da Microsoft que citam, né? Que a Microsoft durante a questão do distanciamento social, durante a pandemia, eles aumentaram um pouquinho os limites, né, de participante para até 20.000 participantes, mas a gente não sabe, né, quando que esses limites serão alterados, né? Então, recomendo que vocês considerem até 10.000 espectadores, tá bom? E vamos lá, né? Então, falei que a primeira diferença quando a gente gera esse modelo de reunião é com relação à maneira que o participante ele vai se candidatar para esse evento, ou seja, a partir de um formulário de inscrição. Então, vamos dar uma olhadinha, gente, como que a gente começa a criar esse modelo de reunião, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui como um todo com vocês, para que vocês possam visualizar toda a minha tela. Assim que vocês estiverem visualizando, gente, por favor, só me deem aqui a confirmação de vocês para que a gente possa prosseguir. Utilize aí o botão de reações, né, para dar um curtir aqui, só para eu saber se vocês estão visualizando minha tela e eu prossigo aqui com vocês. Eu não tô não, viu. Acho que você compartilhou a tela do Teams mesmo. Perfeito, mas é a do Teams mesmo, eu só estava esperando Ah, aqui tá. a confirmação de vocês. Beleza, muito obrigada, Renata. Compartilhando agora o calendário do Teams, estão conseguindo ver o calendário? Sim. Perfeito. Então vamos lá, gente. Aqui dentro da guia de calendário, né, no menu esquerdo do Teams, a gente tem a possibilidade de agendar uma reunião. Nós falamos, né, sobre como agendar reuniões colaborativas, reuniões instantâneas, né, e agora falaremos como agendar um webinar. Então, gente, canto superior direito da tela, ó, setinha para baixo, eu tenho a possibilidade de agendar um novo webinar. Vou clicar aqui nessa opção, né, e vocês vão ver, ó, que o convite, né, ele é muito parecido com o que a gente tem para as reuniões colaborativas. Mas a primeira coisa que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, gente, é que quando a gente gera um convite no modelo webinar, a gente faz essa criação, né, em duas etapas, tá? Então já começa aí a primeira diferença para as reuniões colaborativas. Na reunião colaborativa, eu basicamente preencho essa primeira tela, clico em enviar e tá tudo certo. No webinar é um pouquinho diferente, tá, gente? Então a gente vai preencher essa primeira tela e depois a gente vai para a página do formulário de inscrição. Então fiquem atentos para que vocês não se confundam, ok? Então, primeiro ponto, gente, esse formulário que a gente vai preencher agora, né, essa primeira página, que é a página do convite, é onde o organizador do evento, ele vai poder chamar, né, convidar os apresentadores, tá bom, gente? Que são as pessoas que vão compartilhar o conteúdo com os participantes. Então, primeira coisa, eu, por boa prática, né, sempre coloco o nome do cliente que eu estou trabalhando entre colchetes. Então, coloco aqui TRF3. Eu poderia colocar o título da minha reunião como demonstração de webinars. Então, coloquei aqui um título, né, que se refere aí ao conteúdo que a gente vai apresentar. Feito isso, gente,
posso colocar aqui quem são os meus apresentadores obrigatórios e também, caso existam, né, os apresentadores opcionais, tá bom, gente? Então poderia colocar aqui o Rodrigo Moraes, poderia colocar aqui o Euler, né, que são figurinhas aí carimbadas nas nossas demonstrações, então posso colocar aqui os meus apresentadores, tá bom, gente? Então lembrem-se que aqui eu vou citar apenas os apresentadores, não preciso colocar os participantes. Feito isso, vou selecionar o dia e o horário do meu evento. Então, como é uma demonstração, não vou ficar mudando aqui o horário, até para que a gente ganhe tempo aqui nessa demonstração, mas vocês poderiam ajustar de acordo com a necessidade de vocês. Localização preciso preencher? Gente, se for um evento apenas virtual, vocês não precisam preencher, tá? Como a gente está gerando esse convite através do Microsoft Teams, o próprio Teams já entende que ele precisa gerar uma sala virtual para comportar esse evento, tá bom? Mas caso você tenha participantes que estão trabalhando, né, que vão participar dessa reunião de forma presencial, então aí sim vocês deveriam adicionar aqui uma localização. Feito isso, gente, não se esqueçam de forma alguma, né, de colocar aqui os detalhes da nossa reunião. Lembra do que eu falei para vocês nas nossas reuniões colaborativas? A gente sempre deve dar a chance desses participantes, né, desses profissionais, deles se prepararem para essa reunião. Então, compartilhar o contexto é a melhor forma da gente fazer isso, né? Então, eu poderia colocar aqui a agenda do evento, eu poderia colocar aqui qual é o conteúdo. Então, eu vou colocar demonstração de webinars e também demonstração de eventos ao vivo. Bom, feito isso, gente, preenchi aqui a primeira parte do meu conteúdo, né? Notem que as opções aqui na barra superior, elas são muito parecidas com as opções que a gente tem no modelo de reunião colaborativa, tá bom? Então, não vou entrar no detalhe, mas caso vocês tenham dúvida, pode me chamar aí que eu respondo para vocês. Bom, preenchi aqui a primeira tela, né, que seria o meu convite para os apresentadores. Agora a gente vai para a nossa segunda etapa da geração do convite no modelo webinar. Como que eu posso fazer isso, Cíntia? Ó, gente, aqui em cima do título da reunião tem a opção de exibir o formulário de registro. Então, vou clicar aqui em exibir o formulário de registro. Notem que uma nova janela ela é aberta aqui para mim e eu preciso dar detalhes a respeito do meu evento. Cíntia, mas a gente já não preencheu essas informações? Preenchemos, gente. Só que preenchemos para os apresentadores. Agora a gente vai criar o formulário de inscrição, onde os participantes visualizarão aqui as informações do evento e eles poderão se inscrever. Então, primeira coisa, gente, carregar uma imagem. O que é isso, Cíntia? Bom, como estamos falando de um formulário de inscrição, gente, muitas vezes, quando a gente tem aí eventos do modelo de webinars e eventos ao vivo, que são eventos para um público maior, né, do que uma reunião colaborativa, geralmente a gente tem o quê? Uma campanha de comunicação aí por trás, né, uma divulgação a respeito daquele evento. Então, eu posso utilizar essas peças que a comunicação gera para colocar aqui um cabeçalho no meu formulário de inscrição. Então, clico aqui em carregar uma imagem. Notem que uma nova janela é aberta, então eu posso arrastar a minha imagem aqui para essa zona pontilhada, ou eu posso clicar novamente em carregar uma imagem. E aí eu vou selecionar, então, um banner ou um cabeçalho aqui para o meu modelo de reunião. Então, já deixei um banner aqui, ó, preparado, né, de reuniões modernas e eventos ao vivo. E é muito importante, gente, vocês se aterem aqui aos detalhes, né? Então, notem que tem um ícone aqui de informação, né, aqui na parte de baixo dessa janela, informando o quê? Que a gente vai ter um resultado melhor da imagem se a gente subir essa imagem no formato de 918 por 120 pixels. Ou seja, posso subir uma imagem maior? Posso. Posso subir uma imagem menor? Posso também. Mas a Microsoft, o que ela vai fazer? Ela vai mexer nessa imagem, né? Ou ela vai esticar essa imagem, ou ela vai tentar diminuir para caber aqui dentro desse espaço, né? E aí a imagem pode ficar um pouco contorcida. Então, se a gente se atentar aqui, né, à formatação correta da imagem, a gente já pode gerar uma peça de comunicação aderente aqui ao formato que o Teams solicita, tá bom, gente? E aqui a gente tem uma barra, né, que vocês devem estar se perguntando para que serve. E
nada mais é, gente, do que o zoom da imagem, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente está com uma imagem um pouquinho maior, então eu poderia selecionar aqui, ó, qual que é o local, né, que eu quero dar foco para aquela imagem, tá bom? Então, através do zoom a gente consegue fazer isso. Se a minha imagem estiver certinha, né, não preciso mexer aqui no zoom e ela vai aparecer perfeitamente aqui do jeito que eu preciso. Feito isso, dou um concluído aqui embaixo e notem que agora eu já tenho uma imagem, né, para o meu formulário de inscrição, para o meu cabeçalho. Legal, vamos continuar então, gente, preenchendo, então, dando detalhes aqui a respeito do nosso evento. Notem que o título, apesar da gente ter preenchido lá no convite para os apresentadores, aqui a gente ainda não tem esse preenchimento. Por quê? Gente, por um motivo muito simples, tá? Quando a gente faz esse tipo de evento, muitas vezes eu posso ter a necessidade de convidar o apresentador para que ele chegue um pouquinho antes dos participantes, né? Então, por exemplo, aqui para as nossas oficinas, a Renata pode ter falado assim para mim: "Ó, Cíntia, ao invés de você entrar às 10 horas, entra aí umas 15 para as 10 para que você possa colocar ali sua apresentação, para que você possa colocar aquela playlist que todo mundo estava esperando, né, então para que a gente possa receber esses participantes da melhor forma". Então, gente, tanto o título quanto o dia e horário do convite aqui do formulário de inscrição, eles podem ser diferentes do que vocês colocaram ali para os apresentadores, tá bom? Então, muito cuidado, muita atenção, né, para que vocês não preencham essas informações de forma incorreta. Então vamos lá, gente. Aqui, como é um formulário para o participante se inscrever, aqui eu não precisaria colocar, por exemplo, entre colchetes o nome do cliente, porque no geral esse evento vai ser interno, então a gente já sabe que é para o TRF3, né? Então ficaria aqui uma redundância. Então eu poderia colocar simplesmente demonstração de webinars. Coloco aqui o dia e horário do meu evento, então se atentem, né, para ter certeza que o dia está batendo com o dia lá que vocês colocarem para os apresentadores. Não preciso colocar minha localização. Poderia colocar aqui também a minha descrição, né? Então dou aqui a chance dos participantes entenderem do que se trata esse evento. E rolando aqui um pouquinho a tela, eu posso adicionar, por exemplo, a biografia dos palestrantes. Então, por exemplo, eu posso dizer que quem vai palestrar hoje vai ser a Cíntia Azevedo. E qual é a biografia desse palestrante? Será que vale a pena assistir essa palestra com a Cíntia, né? Vamos conhecer um pouquinho mais da Cíntia. Então, poderia colocar profissional com 10 anos de experiência em transformação digital, comunicação e colaboração. Então, dei aqui, né, uma breve descrição sobre o nosso palestrante. E se eu tiver mais de um palestrante, posso clicar aqui, ó, em adicionar palestrante e eu vou adicionando outras pessoas. Então, poderia colocar aqui o nosso querido Rodrigo Moraes. Então, vou copiar aqui, né, só para não perder tempo, dou um Ctrl V, vou colocar aqui, vou aumentar um pouquinho o tempo de experiência do Rodrigo, gente. Não quero dizer que ele é mais velho, tá? Isso fica entre nós. Mas coloquei aqui a biografia dos palestrantes e eu já preenchi aqui então os meus detalhes do evento. Então eu já tenho aqui o meu título, tenho o meu dia e horário, minha descrição e também quem vai ser o responsável por palestrar aqui para gente. Feita essa primeira parte, gente, vou olhar aqui para o meu canto direito. Notem que aqui eu tenho alguns campos para serem preenchidos e a Microsoft traz aqui essa informação. Este é o formulário que os participantes deverão preencher, né, no momento da inscrição. Então, notem, gente, que por padrão, a Microsoft pede o nome, o sobrenome e o e-mail desses participantes. Claro, gente, que se essa pessoa já tiver logada, né, no perfil dela do Microsoft 365, essas informações serão preenchidas de forma automática, tá? Ele não vai precisar entrar com esses dados de forma manual. Mas eu posso ter uma necessidade de adicionar campos extras, né? Então, por exemplo, clico aqui em adicionar um campo, coloco aqui uma pergunta personalizada. Seleciono aqui do tipo entrada, ou seja, o usuário vai poder entrar com esses dados, né? Vai poder inserir aqui os dados. E eu poderia perguntar aqui, por exemplo, qual que é a matrícula desse colaborador. Então, para mim, né, que sou organizadora do evento, é muito importante saber qual que é a matrícula do profissional, porque depois, com base nisso, eu vou
criar aí relatórios personalizados, entre outras informações, tá bom, gente? Então coloquem aqui no formulário os campos que vocês precisam, né, para que vocês possam depois fazer aí o relatório de vocês. Marco como um campo obrigatório, né? Porque no geral, se eu não marcar como obrigatório, provavelmente vai ter alguém que não vai preencher esse campo, né? Então, se eu marcar como obrigatório, automaticamente essa pessoa vai ser obrigada a preencher esse campo. Caso eu queira adicionar campos extras, mais uma vez, clico aqui em adicionar campo, posso selecionar aqui alguns campos que já são pré-definidos, ou posso adicionar novas perguntas, como por exemplo, uma pergunta do tipo escolha. Então, eu gostaria de perguntar para as pessoas, né? Qual modelo de reunião você mais utiliza? Então, clico aqui para adicionar opções, né? Vou colocar aqui 3 opções, então poderia colocar as reuniões colaborativas, poderia colocar também os webinars e os nossos eventos ao vivo. Tá bom, gente? Então, no momento que a pessoa entrar na página de inscrição do evento, o nome, sobrenome e e-mail vão vir preenchidos, né? E a pessoa vai ter que preencher apenas essas 2 perguntas, tá bom? Feito isso, canto superior esquerdo, botão de salvar, clico aqui em salvar, gente. Então, notem que ele está salvando aqui o nosso formulário, e aí eu posso visualizar então como que ficou aqui o meu formulário. Essa vai ser a experiência do participante, tá bom, gente? Então ele vai ter aqui essas informações, os detalhes do evento, palestrantes e também o formulário para que ele possa inserir as informações. Se eu precisar fazer alguma alteração, canto superior esquerdo, tá? Clico aqui no botão de editar e aí eu posso corrigir algum erro ortográfico, posso inserir mais campos, posso alterar os detalhes do evento. Ou então, gente, caso eu tenha feito tudo de forma correta, eu posso copiar o link do registro. Gente, para que serve esse link do registro? E aí vocês vão entender com esse modelo que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, para esse tipo de evento, como eu citei anteriormente, a gente muitas vezes tem o quê? Campanhas de comunicação por trás para fazer a divulgação desse evento, para que a gente consiga aí atingir o maior número de pessoas, né? Então, gente, esse link de inscrição que a gente acabou de gerar, ele pode vir aqui para minha campanha de comunicação. Então, no caso das nossas oficinas, vou pegar aqui um exemplo para vocês, né? Uma comunicação que a gente encaminha para os nossos clientes. Então, aqui um exemplo do Ministério da Justiça, né, para que a gente possa utilizar. Mas eu aqui gero uma apresentação no modelo Sway, né, coloco aqui as datas dos eventos e aqui eu tenho também o conteúdo da nossa agenda. Então, notem, gente, que ó, no dia 23 de novembro, a gente conversou lá com o pessoal do Ministério da Justiça sobre o tema, né, transformando a linha de frente com o Microsoft 365. E para que os usuários pudessem fazer a inscrição no evento, ou seja, para que eles pudessem acessar esse formulário que a gente acabou de gerar no modelo webinar, eu coloquei o link, então, para aquele formulário dentro desse clique aqui para inscrever-se. Ou seja, a partir do momento que eu clico aqui nesse link, eu sou redirecionada, então, para esse formulário de inscrição que a gente acabou de gerar no nosso querido webinar, tá bom, gente? Então, vocês podem também, por exemplo, aproveitar esse link para outras formas de comunicação. Não necessariamente vocês precisam utilizar o Sway, tá? O Sway foi apenas um exemplo que eu quis dar aqui para vocês. Mas se vocês fazem a campanha de comunicação de vocês por e-mail, vocês também podem utilizar, né? Embutindo então o link do inscreva-se, né? Dentro da campanha de vocês, que será enviada por e-mail. Caso vocês utilizem uma comunicação no formato de Company Communicator, ou seja, onde as mensagens, né, são enviadas via Teams, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui um exemplo do Company para vocês. Por exemplo, aqui na Top 365, né, a gente tem aqui toda a nossa comunicação interna, né, através de mensagens, de cartões via Teams, né. Então notem que aqui eu tenho um link para o nosso bolão, né, da Copa do Mundo. Então eu poderia, por exemplo, né, ter um botão aqui de chamada para o formulário de inscrição do nosso evento, tá bom, gente? Então,
Tem aí diversas formas de vocês comunicarem, né? Mas lembrem-se sempre de gravar, então, o link desse formulário de inscrição para que vocês possam utilizar esse link posteriormente na campanha de comunicação de vocês, tá bom, gente? Feito isso, né, criamos aqui o nosso formulário para o participante. Posso fechar? Posso. Clico aqui, ó, no fechar, gente. E aí, uma coisa que eu não posso esquecer de enviar esse convite para os meus apresentadores, tá bom, gente? Então, são 2 etapas, lembrem do que eu falei para vocês. Primeiro eu convido aqui os meus apresentadores, depois eu gero meu formulário de inscrição para os participantes. Feito isso, clico aqui em enviar e eu já tenho certeza, né, que o Rodrigo e o Euler vão receber ali o convite para que eles possam palestrar aqui no nosso evento, tá bom, gente? Então, antes de prosseguir com a nossa apresentação, eu gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida com relação à criação aqui do nosso formulário de inscrição. Caso vocês tenham dúvida, gente, vocês podem é, utilizar o botão de reações para levantar a mão e eu libero o microfone de vocês para que vocês possam fazer a pergunta de vocês, tá bom, gente? Eu vi que por enquanto a Aparecida está digitando, vamos ver se a Aparecida tem alguma pergunta, mas não fiquem com vergonha, tá, gente? Ó, cliquem aqui no botão de reações, tá? Vocês podem levantar a mão, eu abro o microfone e vocês podem fazer a pergunta diretamente. Aproveitem que hoje a gente está com um público bem selecionado aqui, né, para nossa oficina, então dá tempo de todo mundo interagir aqui conosco. É, perfeito. A Aparecida perguntou: posso incluir pessoas fora da organização como um participante? Você pode, tá, Aparecida? Você pode, através, né, do link lá que eu citei para vocês, vocês podem pedir para as pessoas participarem do evento. E no caso do apresentador também, né? Mas aí vocês têm que convidar esse apresentador lá na primeira etapa, tá bom? Então, por exemplo, aqui como a gente realizou esse webinar, né, utilizando as nossas oficinas no modelo webinar, como que a gente fez, né? A Elaine, né, que foi a organizadora aqui do evento, me convidou diretamente, né, como uma apresentadora, então naquela primeira etapa do convite que a gente fez, ela me colocou ali como uma apresentadora, então eu já consegui entrar aqui, já consegui compartilhar minha apresentação e assim por diante, tá bom, gente? O Luiz, Cíntia, nesse webinar de hoje, a Elaine tinha colocado eu e a Renata como apresentadores, mas nem eu nem ela estávamos. Sabe o que pode ter ocorrido? Bom, aí a gente precisaria olhar, Luiz, as configurações lá nas opções da reunião, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu voltar aqui no meu calendário para que a gente possa explorar um pouquinho mais. Então, ó, notem que eu criei aqui, né, o nosso evento. Posso clicar com 2 vezes, né, no convite, clico aqui nos 3 pontinhos, eu posso visualizar as opções da reunião, tá, gente? Então, clicando aqui nas opções da reunião, eu consigo, por exemplo, alterar algumas informações, né? Então, por exemplo, com relação ao lobby, quem que pode ignorar o lobby, ou seja, quem que não precisa ser barrado ali na nossa sala de espera, né, antes da reunião. Então, pessoas que eu convido, geralmente, mas eu para as nossas oficinas, geralmente seleciono aqui pessoas na minha organização e convidados, ou seja, como eu sou um convidado aí no ambiente de vocês, né, como eu não sou uma pessoa do ambiente TRF3, eu sou uma pessoa top 365, automaticamente eu sou considerada uma convidada no ambiente de vocês, tá bom? E eu coloco que pessoas da organização de vocês podem, né, ignorar esse lobby, porque se a gente tiver 300 pessoas ou 600 pessoas, como a gente já teve numa oficina lá para o pessoal do metrô de São Paulo, não seria muito interessante eu ter aí 600 vezes o barulhinho, né, de que tem gente ingressando na reunião, tá bom? Então eu geralmente eu mudo essa configuração de quem pode ignorar aqui o lobby. Com relação, Luiz, à sua pergunta, a gente precisaria checar aqui nas opções da reunião quem são os apresentadores, né? Então, se de fato ela colocou vocês aqui como apresentadores. No caso, eu também recomendo sempre a inclusão de um co-organizador para a reunião, ou seja, um exemplo, né? Hoje a Elaine não pôde estar aqui com a gente, então ela era a organizadora do evento. Seria interessante, por exemplo, ela ter deixado um co-organizador, podendo ser o Luiz, podendo ser a Renata, para que
Caso a gente tenha algum problema na reunião, a gente precise alterar algum detalhe da reunião, o Luiz e a Renata poderiam fazer essa alteração com essa função de coorganizador, né? Então, bastaria pesquisar aqui o participante e incluí-lo como um coorganizador, tá bom? Então, precisaria dar uma olhada aqui nessas configurações, né, do evento para entender se teve alguma modificação, né, ou se tem alguma particularidade do ambiente de vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá, mais alguma dúvida? Por enquanto acho que não, né, então, caso vocês tenham dúvidas, não hesitem em perguntar. E aí, gente, só para concluir aqui as opções da reunião, notem que a gente tem uma série de informações aqui, né, então se vocês, prestar atenção, quando vocês ingressam numa reunião no modelo webinar, geralmente o microfone e a câmera de vocês ficam o quê? Desabilitado, ou seja, para que o apresentador, ele tenha um controle maior dos participantes, né, então imaginem um cenário, né, como eu citei para vocês, de 600 pessoas na sala, onde as pessoas entram com o microfone aberto, entram com a câmera aberta, então isso pode dispersar facilmente o nosso público e tirar o foco aqui da reunião. Então, no geral, para que a gente mantenha um controle dessa reunião, a gente coloca aqui para ingressar, né, sem microfone e sem câmera, tá bom? E a gente pode liberar isso de acordo com a necessidade. Então, alguém quer interagir aqui comigo, eu posso pedir para a pessoa levantar a mão, né? Libero apenas o microfone e a câmera daquela pessoa. E também posso, se eu quiser, né, em momentos específicos aqui da reunião, posso também liberar o microfone e câmera de todo mundo, tá bom, gente? Um outro ponto que é bem interessante com relação ao chat da reunião, ou seja, a gente sempre cita, gente, com relação ao chat da reunião, para que a gente mantenha esse chat habilitado, né, selecionando essa primeira opção. Por quê? Porque se eu manter aqui essa opção de somente na reunião, quando essa reunião acabar, as pessoas não vão poder mais mandar mensagem no chat. E às vezes é interessante eu manter o chat ativo, porque eu concentro todas as informações num único local. Então é também uma das opções, né, que eu costumo alterar quando a gente faz aqui a criação de um evento como esse. Tá bom, gente? Um outro ponto é com relação às reações, né, então muitas vezes vocês podem participar de eventos onde vocês não têm aí as outras opções, né, de reação. Então, por exemplo, clico aqui no botão de reações, muitas vezes eu posso ver apenas o botão de levantar a mão, ou seja, eu não vejo o curtir, eu não vejo a reação do amor, eu não consigo dar os aplausos, nem gargalhada e muito menos o botão de surpreso. Por quê? Porque o organizador desse evento, ele pode ter desabilitado aqui as reações, tá bom, gente? Então são coisas, né, que às vezes vocês vão se deparar aí no dia a dia de vocês com reuniões, né, em formatos diferentes. Então, às vezes vocês falam assim, ah, Cintia, eu participei de uma reunião que só tinha o botão de levantar a mão, eu não conseguia curtir, eu não conseguia ter outras ações. É por conta disso, tá, gente? Então, para cada um dos nossos eventos, a gente pode alterar aqui algumas opções de reunião, tá bom? Bom, vamos lá, seguindo aqui a nossa apresentação, eh, eu mostrei para vocês, eu acredito, Renata, aí você pode me lembrar, caso eu não tenha mostrado, mas dentro das reuniões colaborativas, a gente podia, né, inserir também aplicativos personalizados dentro das nossas reuniões. Da mesma forma, eu posso fazer isso dentro dos webinars, né. Renata, você consegue confirmar para mim? Você estava na apresentação de reuniões colaborativas? Você lembra se eu apresentei os aplicativos para vocês? Nossa, se foi, foi bem en passant, assim, sabe. Porque eu lembro de você falar, mas eu não lembro, assim, de você ter mostrado, assim, sabe. Perfeito. Então, deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês, né, para que não restem dúvidas, tá, gente? Ó, no próprio convite aqui da reunião, eu posso selecionar o botão de adicionar uma nova guia, tá? Então, essa é uma opção. Então, sem que eu precise entrar na reunião, né? Eu posso adicionar o aplicativo através do próprio convite. Da mesma forma, gente, quando vocês já estão na reunião, vocês vão ver que aqui para mim não aparece o botão, tá? Mas
justamente por eu ser uma convidada no ambiente de vocês, mas para vocês vai aparecer a opção de vocês adicionarem o aplicativo aqui no menu superior da reunião, tá bom, gente? Então aqui para vocês vai aparecer o botão mais aplicativo, e aí vocês também poderiam adicionar. Como a opção não aparece aqui para mim, eu vou mostrar aqui no convite, né, da reunião que eu criei aqui agora mesmo com vocês, só para exemplificar, tá bom, gente? Então, clico aqui ó, em adicionar uma nova guia, seleciono qual é o aplicativo que eu quero utilizar, lembrando, gente, que dentro da loja do Microsoft Teams, a Teams Store, a gente tem mais de 800 aplicativos disponíveis aqui para que vocês possam utilizar. Talvez nem todos os aplicativos apareçam para vocês por conta aí de um trabalho do time de governança e tecnologia, né, para deixar apenas os aplicativos que fazem sentido para o dia a dia de vocês, tá bom, gente? Mas para que a gente possa exemplificar, vou selecionar aqui a opção do Forms, ou seja, aquele aplicativo do Microsoft 365, onde eu posso gerar votações e enquetes, tá bom, gente? Seleciono aqui a opção do Forms, clico em salvar e vocês vão ver, ó, que uma nova guia ela é aberta aqui para mim dentro da reunião, ou seja, uma guia de votações. Então eu posso clicar aqui em adicionar uma nova votação e aí eu tenho 5 modelos de perguntas, né, que eu posso incluir aqui no contexto da nossa reunião. Então, por exemplo, eu poderia eh, selecionar aqui uma opção de múltipla escolha, né, e aí eu posso fazer a minha pergunta. Então, poderia colocar aqui o que vocês estão achando das nossas oficinas. Claro que essa pergunta não vai aparecer aí para vocês, tá, gente? Porque eu estou dando um exemplo aqui em outra reunião, mas seria mais ou menos dessa forma, né? Então, o que vocês estão achando das nossas oficinas? Vou ser bem democrática aqui nas opções, né? Então, vou colocar. eh, Estou gostando bastante, estou adorando. E eu estou amando. Notem que eu sou bem democrática aqui com as opções. Então, coloco aqui todas as minhas opções. Posso definir se eu quero registrar os nomes dos respondentes, ou seja, se eu quero saber, né, quem que enviou cada uma das respostas. Se eu quero compartilhar os resultados com os entrevistados, ou seja, na medida que as pessoas forem respondendo na própria reunião, o próprio Forms ele vai gerando ali um percentual para cada uma das respostas. E eu também posso permitir que os co-apresentadores editem essa votação enquanto ela não foi lançada ainda, tá bom, gente? Então, vou deixar aqui a opção padrão. Notem que eu posso salvar como rascunho ou eu posso iniciar agora. Ou seja, eu posso deixar aqui todas as minhas perguntas que eu vou utilizar durante a reunião, guardadinhas aqui como rascunho, e no momento oportuno da reunião, eu venho aqui e clico em lançar, né? A partir do momento que eu clico em lançar, essa pergunta ela é aberta, né, como se fosse uma nova janela dentro do contexto da reunião, e aí os usuários já podem inserir as respostas, tá bom, gente? E isso vale para uma série de aplicativos. Então, eu dei o exemplo aqui do Forms para vocês, mas vocês têm aí, lembrem, 800 ou mais aplicativos à disposição de vocês. Então, gente, outro ponto interessante, né, seria com relação aos layouts de compartilhamento. Então, ó, deixa eu tentar tirar um print aqui para vocês, para mostrar a opção aqui para vocês, porque no geral, quando a gente compartilha a tela, essa faixa não aparece para que vocês possam visualizar. Então, notem, gente, que a partir do momento que eu compartilho a minha tela com vocês, eu tenho algumas opções que eu posso selecionar, tá bom? Então, por exemplo, a opção padrão, né, que vocês estão visualizando agora, seria essa primeira opção, que vocês já estão acostumados, né? Então, tem o foco aí no conteúdo e a câmera do apresentador aparece ao lado, mas sem muito destaque. Eu teria essa segunda opção, ou seja, que eu vou selecionar aqui para vocês visualizarem agora, onde o conteúdo fica ao fundo, né, e o apresentador aparece destacado aí em um dos cantos, tá, gente? Então pode ser no canto inferior direito ou pode ser no canto inferior esquerdo. E o tamanho também da câmera do apresentador vocês podem selecionar, né? Então o Teams ele abre uma janela específica para que vocês possam ajustar essas configurações. O terceiro modelo, né, seria com destaque aqui lado a lado, ou seja, de um lado eu tenho a minha apresentação, do outro lado eu tenho
também o apresentador, ou seja, se eu selecionar essa terceira opção, vocês vão ver a minha imagem, né, e a apresentação dessa forma que eu estou mostrando agora para vocês. Se eu quiser diminuir o tamanho, também posso aumentar aqui a minha apresentação, né, deixar a minha câmera aí pequenininho para dar foco nesse conteúdo. Se eu quiser alterar o lado de exibição, também posso trabalhar dessa forma, tá bom, gente? Quarta opção, essa quarta opção, gente, é o que a gente chama de modelo repórter, ou seja, o apresentador tem um destaque um pouquinho maior e o telão, né, ou a apresentação ficaria ao fundo, então também poderia trabalhar dessa forma aqui com vocês. Então, poderia, né, selecionar aqui essa opção, e aí eu posso, ó, dar um destaque maior para minha câmera, né, se eu quiser reduzir aqui também o tamanho, eh, da apresentação e dar o foco total no apresentador, também posso trabalhar dessa forma, tá bom, gente? Então são alguns pontos aqui que vocês podem, utilizar, utilizando esse modelo de reunião, beleza? Vou deixar aqui na segunda opção, né, para que vocês, visualizem aí a apresentação de uma forma diferente, mas também poderia selecionar qualquer uma dessas opções. Que mais, gente, que a gente pode utilizar? E aí, dando uma dica, né, como a Renata citou no começo da apresentação, falou: "Cíntia, como que você compartilha essa musiquinha aí? Como que você põe?", né, eu achei legal. Hoje eu fiquei feliz, viu, Renata, quando você mandou a mensagem: "Ó, Cíntia, hoje não vai ter musiquinha?", a Renata já estava esperando, gente, então ela entrou um pouquinho antes aí na reunião só para ouvir a nossa playlist, tenho certeza. Então, gente, como que eu faço para compartilhar essa música com vocês? Além de ter lá o player, né, do Spotify instalado aqui na minha máquina para que eu possa compartilhar minha playlist com vocês, eu também habilito essa opção de compartilhar o som do computador. Por quê? Se eu não habilitar essa opção, a música, né, ela toca apenas aqui do meu lado. Eu não consigo transmitir isso no compartilhamento da tela. Se essa opção estiver habilitada, aí sim vocês conseguem ouvir a música, né, que está tocando aqui do meu lado, tá bom, gente? Então, segredo revelado aí para vocês, né, é dessa forma que vocês podem, então, compartilhar a música aí durante a apresentação de vocês, tá bom, gente? Um outro ponto. Cíntia, Pois posso fazer não, uma pergunta? Eu coloquei no chat. Você claro. podia repetir essa coisa de destacar o apresentador e a apresentação e onde você está? Que eu perdi essa parte. Acho que você entrou no aplicativo, foi isso? Não, é dentro da própria reunião, tá? Então, por exemplo, quando eu passo o mouse no centro da tela aqui da reunião, vocês conseguem vocês viriam, né, caso vocês estivessem compartilhando a tela, essa barra aqui, tá? Então, essa barra, ela aparece aqui no canto, desculpa, no centro da tela, né, mas na parte inferior, e aí vocês podem selecionar qualquer uma das apresentações. Por exemplo, né, se eu selecionar o modelo repórter, o Teams, ele abre para mim aqui uma outra janela. Deixa eu tentar tirar um print aqui da outra janela que aparece, para mostrar aqui para vocês. Por quê? Porque no geral, quando a gente compartilha a tela, essa janela ela não é mostrada. Então notem que a janela aqui que o Teams traz para mim como apresentadora, ele permite que eu selecione qual que é o local, né, que a câmera vai aparecer, então se é no canto direito ou no canto esquerdo, e qual que é o tamanho da minha câmera. Então eu consigo ajustar isso para dar mais ênfase para o apresentador ou para dar mais ênfase para, a apresentação, tá bom? Então basta, selecionar aqui a opção de compartilhar mesmo, né, então aqui ao lado do botão de sair da reunião, quando você compartilha, essas opções elas aparecem aqui no centro da tela, tá bom? Então eu tirei o print aqui para vocês, porque no geral, quando a gente está apresentando, o Teams não mostra, essas opções, né, para os participantes, fica só para o organizador e para o, desculpa, não para o organizador, né, mas para o apresentador, tá bom? Então é isso. Vamos lá, seguindo aqui, gente, um outro ponto, né, que eu queria mostrar aqui para vocês é dentro da aba de pessoas, né? Então, quando eu clico aqui em mostrar os participantes, notem que aqui eu tenho uma divisão, né, entre as pessoas que podem apresentar e os participantes. Qual que é a diferença, Cíntia? Bom, gente, muito simples.
Por exemplo, a Renata citou aí para mim: "Cíntia, eu estou aqui no lugar da Elaine, mas eu não consigo, né, fazer a apresentação, porque a minha câmera e o meu microfone estão bloqueados. Não sei o que está acontecendo". É simples, tá, gente? Dentro do modelo de webinar, eu tenho a possibilidade de fazer essa diferenciação de quem pode apresentar e de quem é apenas participante, ou seja, que vai ter ali alguns controles, às vezes, né, bloqueados para que a gente dê um foco maior aqui na apresentação. Então, dentro da guia de pessoas, né, eu posso, por exemplo, selecionar aqui um participante, como a Ana Paula, clicar nos 3 pontinhos, e aqui eu posso permitir o microfone da Ana, posso permitir a câmera, posso destacar ela para todos, ou seja, vamos dizer que a Ana Paula venha a fazer aqui uma apresentação, uma demonstração aqui durante o nosso evento, eu posso destacar a câmera dela para todos, né, para que todo mundo foque aí no conteúdo da Ana, tá bom? E eu também posso torná-la uma apresentadora. Ou seja, a partir do momento que eu torno esse participante um apresentador, ele tem a possibilidade de, a qualquer momento, abrir o microfone, abrir a câmera e compartilhar o seu conteúdo, tá bom? Então, foi isso que eu fiz com você, Renata. Você entrou como uma participante, né? Eu te promovi a uma apresentadora para que você pudesse aí fazer a apresentação, fazer a abertura e interagir aqui conosco, tá bom, gente? Então, é dessa forma. Então, caso eu queira, liberar aqui o controle de vocês, né, então, vamos dizer, a gente está com um público pequeno aqui na nossa oficina, então 13 participantes é muito mais fácil a gente manter o controle do que eu ter 9.000 pessoas, 10.000 pessoas na sala, né. Então eu poderia selecionar aqui nos 3 pontinhos, né, no menu de participantes, colocar que eu quero permitir o microfone para todos. Então, a partir do momento que eu permito o microfone para todo mundo, notem que vocês agora têm a possibilidade de abrir o microfone de vocês e interagir aqui diretamente. Da mesma forma, selecionando os 3 pontinhos, eu poderia permitir a câmera de vocês. Então, a partir do momento que eu permito as câmeras, todo mundo poderia abrir aqui a câmera para que vocês possam interagir aqui, independente, do momento da apresentação, tá bom? Beleza, gente. Então vamos lá, eu vi que tem alguma mensagem aqui no chat, a Renata dando obrigado, imagina, Renata, é sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. Voltando aqui, gente, para a nossa apresentação, falei agora, né, dos recursos dos participantes, acho que a única coisa que faltou eu demonstrar, por exemplo, seria o destaque, né, do participante. Então vamos supor, no momento que a Renata falou assim: "Cíntia, eu quero fazer uma abertura aqui para o pessoal", eu poderia selecionar, só porque eu falei, a Renata sumiu. Ô Renata, cadê você, mulher? Ah, a Renata voltou. Ó, poderia selecionar aqui o menu de 3 opções da Renata, né, e falar que eu quero destacar a Renata aqui para todos. Então vocês vão ver, ó, que agora ela aparece de forma destacada. Então imaginem um cenário, né, vocês estão fazendo aí um evento para um grande público, vem um participante de fora palestrar para vocês. Então, ao invés de compartilhar a apresentação naquele momento que essa pessoa importante está falando, eu poderia parar o meu compartilhamento e só destacar aqui o vídeo da pessoa, né, para que o Teams mantenha o foco, para que todo mundo veja essa pessoa falando e assim por diante. A partir do momento que a pessoa parou de fazer essa demonstração, posso clicar aqui novamente nos 3 pontinhos e parar de destacar para todo mundo. Ou seja, agora, caso a Renata feche a câmera ou ela pare de interagir conosco, o Teams vai selecionar, né, as pessoas que estão mais interagindo conosco aqui na reunião, e ele vai trazendo essas pessoas aqui em ordem, de participação, tá bom, gente? Então aqui, apareceriam outras pessoas e não apenas a Renata. Bom, seguindo, gente. E eu falei para vocês também que quando a gente trabalha, né, no modelo, de webinar, a gente tem também o relatório de participação e engajamento. Então, gente, notem, deixa eu voltar aqui para o convite, né, que eu acabei de gerar. Dentro desse próprio convite aqui da reunião, eu poderia selecionar, por exemplo, a guia de participação, né, caso ela não apareça para vocês, vocês podem selecionar aqui, no menu, né, de mais 3, mais 4, que são a quantidade de abas que estão escondidas aqui, tá, gente? Então, de acordo com o tamanho da tela de vocês, pode ser que apareça todas as opções para vocês selecionarem, mas pode ser que alguma guia esteja oculta aqui dentro desses números, tá bom? Então basta vocês selecionarem. Mas selecionei aqui a guia de participação,
Notem, né, que aqui, claro, como a gente acabou de gerar esse convite, eu ainda não tenho dados para exibi-los para vocês. Mas eu acho que dá para ter uma ideia, porque aqui dentro do meu relatório de participação, eu consigo exibir, por exemplo, a quantidade de vezes, né, que a nossa página do formulário de inscrição foi visualizada. Ou seja, quantas pessoas, né, abriram aquela página. E quantas pessoas se registraram naquele evento? E quantas, por acaso, registraram, mas cancelaram, a sua participação? Eu também consigo ver aqui no nosso relatório, tá bom, gente? E aqui abaixo, né, eu tenho mais informações a respeito dos participantes. Então, eu vou ter o nome, o sobrenome, o e-mail, o status dele de registro e qual que foi o dia e horário que ele se registrou, tá bom, gente? Eu também tenho a possibilidade de clicar aqui no canto superior direito e baixar esse relatório de participação, tá bom? Então, vocês têm aí uma chance, né, de, por exemplo, abrir aí uns dias antes do evento o relatório de participação e ver quantas pessoas será que visualizaram a página, quantas pessoas eu tenho inscritas para esse evento. Isso é muito legal porque eu posso reforçar a minha campanha de comunicação, ou então eu posso dar um tempinho maior para as pessoas ingressarem no dia do evento, porque se eu tiver 200 pessoas registradas e entrou apenas 50 no dia, será que o pessoal está um pouco atrasado? Será que tem uma reunião concorrente que eu devo dar uns minutinhos para o pessoal ingressar? Então eu consigo conduzir melhor o nosso evento, né, com a nossa guia de participação, tá bom? E o último ponto, gente, para que a gente possa fechar aqui as nossas informações a respeito do webinar, seria com relação ao modo juntos. Eu não lembro exatamente se eu mostrei para vocês o modo juntos lá no modelo de reuniões, mas caso eu não tenha mostrado, vou mostrar agora, né? Fica aí na gravação para vocês. Então eu vou pedir, gente, para quem tiver com a câmera disponível, aí quem quiser abrir a câmera, podem abrir a câmera de vocês só para eu poder demonstrar aqui o nosso modo juntos. Ah, a Renata falou que eu mostrei. Então, gente, eu dei uma colher de chá aí para vocês, viu? Porque eu geralmente não mostro, eu mostro sempre aqui nos webinars, eu sempre deixo essa surpresinha aqui para o webinar, mas acho que vocês foram bons alunos aquele dia, então eu devo ter dado essa colher de chá aí para vocês. Mas para quem perdeu, né? Vocês podem selecionar aqui a guia de mais opções, tá, gente? Então, sempre o botão de 3 pontinhos aqui nas opções da reunião. E a gente tem a opção do modo juntos. Olha que legal, gente. Eu adoro ver vocês. Ó, eu lembro do Luiz Guilherme, é verdade. Lembrei do Luiz Guilherme, ele participou da nossa última reunião. A Aparecida, o Paulo, a todo mundo. Eu, particularmente, gente, gosto de ligar aqui o nome à pessoa, né? Então, eu trabalharia sempre dessa forma. Então, gente, menu de mais opções, modo juntos, vocês vão ver, ó, que eu tenho algumas opções, né? Então, coloquei aí vocês uma cadeira super confortável para que vocês possam aproveitar ao máximo aqui o nosso cenário, mas eu posso alterar a cena, ó, tem gente já alterando a cena, hein? Eu mostrei mesmo, o pessoal aprendeu. Que bom, gente, fico feliz. Então, canto inferior esquerdo da tela, opção de alterar a cena, tá, gente? Aqui tem várias opções que vocês poderiam selecionar. Eu, particularmente, ó, gosto muito aqui do fundo do mar. Então, de acordo com a quantidade de participantes que eu tenho, eu poderia colocar aqui todo mundo no fundo do mar, poderia colocar aqui todo mundo numa cadeira confortável, no auditório, até mesmo numa sala de aula, tá bom, gente? Então, está aí gravado para vocês, né, para quem perdeu, o modo juntos, né, onde vocês podem dar aí a liberdade criativa para o pessoal interagir com vocês dentro do modelo de webinars e reuniões colaborativas também. Tá bom, gente? Antes de passar aqui para a nossa segunda etapa, né, do evento de hoje, para os eventos ao vivo. Ó, gostei disso, hein, gente? Tô gostando de vocês. Antes de passar para a nossa segunda etapa, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida com esse modelo de reunião, se ficou alguma dúvida, se vocês querem fazer algum comentário, se não, eu passo aqui para os eventos ao vivo. Enquanto vocês vão pensando aí nas dúvidas de vocês, gente, eu vou sair da reunião para que eu possa abrir o meu Teams aqui em um outro formato, para que eu possa demonstrar o evento ao vivo para vocês, tá bom? Então vão inserindo aí as perguntas de vocês no chat ou levantem a mão. Em um minutinho eu retorno com a apresentação de eventos ao vivo, tá bom, gente? Um minuto, eu já retorno aqui com vocês.
Oi, pessoal, já estou de volta. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Eu tô. Acho Sim. Perfeito. Então, sim. ótimo. Só para que vocês possam entender, né, por que que eu tive que sair da reunião e voltar, não tem nada de especial, tá, gente, quando a gente fala de evento ao vivo, mas como, eu estou fazendo uma demonstração aqui para vocês e eu vou simular um cenário, entrando em 2 reuniões ao mesmo tempo, e os eventos ao vivo têm algumas particularidades que eu preciso mostrar no Teams instalado na máquina, eu saí do meu Teams que eu estava, né, do Teams instalado na máquina, entrei pelo Teams Web, né, para que eu possa demonstrar aqui os eventos ao vivo para vocês, através do Teams instalado, tá bom, gente? Mas quando vocês estiverem utilizando no dia a dia, vocês não vão precisar fazer nenhuma, transição, não tem que se preocupar com isso não, tá bom, gente? Tá tudo, sob controle. Então, vou compartilhar novamente aqui minha tela com vocês. Eu vi que ninguém levantou a mão, ninguém colocou nada no chat, então, imagino que vocês não tenham dúvidas, tá, gente? Então, caso vocês tenham dúvidas, por favor, me deixem saber. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, então vocês devem estar vendo a minha tela agora da janela do Teams. Vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês e a partir desse momento a gente dá início aqui à produção de eventos ao vivo, tá bom, gente? Então, muitas pessoas comentam comigo: "Ai, Cintia, eu morro de medo de fazer evento ao vivo, de fazer live. Nossa, meu gerente pede isso para mim, me dá até dor de barriga, porque eu tenho medo de fazer alguma coisa errada". E eu vou mostrar aqui para vocês, gente, que a produção de um evento ao vivo é simples, tá? Vocês não precisam ter receio, vocês não precisam ter medo desse modelo de reunião. Então vamos lá. Hoje a nossa agenda, a gente vai falar sobre o que que são esses eventos, né? Quais são os tipos de evento que a gente pode realizar, como que eu produzo eventos ao vivo e também como que eu utilizo ferramentas terceiras, né? Como por exemplo o OBS Studio para produzir eventos de alto nível. E ao longo aqui da nossa apresentação, eu vou dar algumas dicas e recomendações para vocês. Tá bom, gente? Então lembrem-se sempre, caso vocês tenham dúvida, vocês podem utilizar o botão de reações para levantar a mão, tá? Fiquem à vontade. Deixei aí microfone e câmera de vocês aberto, então caso vocês queiram tirar o microfone do mudo também, fiquem super à vontade para interagir aqui comigo, ok? Então, gente, primeira coisa, o que é um evento ao vivo? Eu acho que esse termo, né, ele foi muito popularizado após a pandemia da Covid-19, né, por conta aí do distanciamento social, onde a gente viu uma série de artistas, né, promovendo as famosas lives, né? Quem aqui nunca ouviu falar em uma live de um artista? Principalmente aí os cantores sertanejos, né, que fizeram aí uma série de lives para estar próximo ao público deles. Então, gente, o evento ao vivo nada mais é do que uma live, né, ou seja, um evento para grandes públicos, onde eu tenho diferentes papéis dentro de um evento ao vivo. Então, por exemplo, eu tenho o papel do organizador, que vai ser aquela pessoa que vai viabilizar aquele evento, né, ele que vai criar aquele evento, ele que vai organizar aquele evento e ele que vai produzir aquele evento. Eu tenho o papel do produtor, né, e o produtor ele tem um papel muito interessante dentro de um evento ao vivo, porque o produtor vai ser a pessoa, que vai ficar ali na moderação do chat, e eu posso ter mais de um produtor, tá, gente? Inclusive eu recomendo que vocês tenham mais de um produtor nos eventos que vocês vão fazer, porque um pode ficar ali fazendo a produção do chat e outro pode ficar ali atuando como se fosse um cameraman, fazendo aquele jogo de câmeras, né, ou seja, colocando os apresentadores, ao vivo, no momento correto ali do evento. Então, por exemplo, se eu tenho 3 apresentadores, eu posso falar que o Rodrigo Moraes vai começar a apresentação, a Cíntia entra em seguida e depois vem o Euler para fechar o evento. Então, eu, como produtor do evento, vou dizer no momento que cada um deve entrar no evento ao vivo, tá bom, gente? Então, eu tenho o organizador, tem os produtores, tem o apresentador, que vai ser aquela pessoa que vai estar focada no conteúdo. Diferente aqui dos nossos webinars e das nossas reuniões colaborativas, gente, dentro de um evento ao vivo, o apresentador, ele não tem essa interação direta, né, com os participantes. E aí eu vou mostrar para vocês como que os participantes interagem, tá bom? E eu tenho também o papel do participante, que vai ser a pessoa que vai assistir a esse evento, tá bom, gente? Então, lembrem-se que um evento ao vivo nada mais é do que um modelo de reunião do Microsoft Teams, onde eu posso ter aí
grandes públicos. Então, quando a gente fala de um evento ao vivo, geralmente a gente está falando de ter até 20.000 pessoas dentro de um evento, tá bom, gente? Podendo escalar esse limite aí para até 100.000 pessoas, né? Com algumas configurações adicionais que a Microsoft pode promover aí para vocês para a realização desse evento. Então, são eventos de grandes públicos onde eu tenho papéis ou personas específicas para a realização desse evento, né? Então, falamos do papel do organizador, do produtor, do apresentador e também dos participantes, ok, gente? Então, vamos lá. Dentro do Teams, a gente pode ter diferentes tipos de evento ao vivo, né? Então, eu posso produzir um evento ao vivo via Teams, onde, no geral, eu acredito que esse evento vai atender aí 80 ou 90% da necessidade de vocês. E eu posso também realizar eventos utilizando ferramentas de terceiros, né? Como, por exemplo, o OBS Studio, que é uma ferramenta para a produção de eventos profissionais, né? Então, onde a gente tem aí algumas plataformas específicas, né, para gerar esse conteúdo e transmiti-lo aí de forma online, tá bom, gente? Então, uma das diferenças também quando a gente fala de um evento ao vivo para uma reunião colaborativa ou para um webinar, é que dentro de um evento ao vivo eu tenho a possibilidade de interagir com o apresentador através de uma sessão de perguntas e respostas. Ou seja, o apresentador ele vai estar o tempo todo focado no conteúdo, mas caso eu, como participante, tenha alguma dúvida, eu posso mandar a minha pergunta ali através do chat, né, da sessão de perguntas e respostas, e aquele moderador, aquele produtor, ele vai receber essa dúvida e aí ele pode interagir com esse participante. Tá bom, gente? Então vamos dar uma olhadinha nesse modelo de reunião, né? Como que a gente pode produzir esse modelo de reunião? Então vamos lá, gente. Vou abrir aqui a minha janela. Deixa eu achar vocês aqui. Ó, vou abrir aqui o meu calendário do Teams, tá? Então, da mesma forma que a gente criou os webinars, eu vou criar aqui um evento ao vivo com vocês. Então, canto superior direito da tela, setinha para baixo, evento ao vivo. Seleciono aqui a primeira opção e aqui, gente, já muda um pouquinho a carinha. Por isso que às vezes assusta, né? Mas vocês vão ver que é bem simples a produção de um evento ao vivo. Então, mais uma vez, preciso colocar aqui o título do meu evento. Então, vou colocar aqui entre colchetes TRF3, fecho colchetes, e aqui eu vou falar, né, que é a demonstração de evento ao vivo. Coloquei o título do meu evento, preciso preencher local? Não preciso, tá, gente? Lembrem sempre daquela regrinha que eu falei para vocês. Seleciono aqui, né, o dia e o horário do meu evento, então como é apenas uma demonstração, não vou alterar aqui o conteúdo, mas claro, né, vocês vão precisar mexer de acordo com a necessidade de vocês. Meu fuso horário preciso mexer? Não, né? Coloco aqui os detalhes da reunião. Então, também poderia colocar aqui a demonstração de webinars, eventos ao vivo, né? Então, coloco aqui as opções da mesma forma que a gente colocou na configuração do webinar. Vocês devem estar se perguntando como que a Cíntia trouxe aí, né, esse copia e cola lá do além aqui para gente, gente. Então, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Para quem não sabe, tá, gente? Dentro do Windows a gente tem uma área de transferência, onde eu posso ativar essa área de transferência para que eu possa selecionar conteúdos para depois copiar e colar em diferentes locais. Então, como que eu ativo essa área de transferência? Botão no teclado, tá, gente? No teclado de vocês, botão do Windows, e aí eu dou um V, né? Botão do Windows V, ao invés de utilizar Ctrl V, botão do Windows V, vocês têm aqui o conteúdo, né, que foi copiado aqui recentemente, tá bom, gente? Então foi dessa forma que eu trouxe aqui o conteúdo do além para vocês. Então preenchi aqui as minhas informações de detalhes. Notem que eu tenho aqui mais algumas opções que eu preciso preencher aqui no canto direito da tela, né? Então eu tenho aqui, ó, as pessoas que eu preciso convidar, então ele pede para eu convidar os apresentadores. Notem que aqui, como eu já estou organizando o evento, ele já traz aqui eu como produtora do evento, tá bom, gente?
Coloca aqui para convidar apresentadores, poderia colocar aqui o Rodrigo Moraes. Vamos chamar o Rodrigo aqui. Então, ó, notem que ele já está como um apresentador. Poderia colocar o Euler aqui também, né? Seleciono o Euler, então eu tenho Cíntia como produtora, Euler como apresentador e eu posso deixar o Rodrigo Moraes também como um produtor. Então, além de convidar os apresentadores de vocês, gente, vocês precisam selecionar qual será a função desse usuário no evento de vocês, tá bom? Então, se ele vai ser um produtor ou se ele vai ser um apresentador. Isso é muito importante, tá, gente? Então, se atentem aqui no momento de escolher. Caso vocês estejam precisando, né, convidar uma pessoa de fora da organização de vocês, vocês podem habilitar aqui essa opção para permitir os apresentadores externos. Feito isso, né, preenchi aqui a primeira etapa do meu evento, clico aqui no botão avançar. Clicando aqui no avançar, gente, notem que ele vem para uma segunda tela, onde eu tenho algumas opções de preenchimento do evento ao vivo. Então, primeira coisa, quais são as permissões do meu evento ao vivo? Aqui nesse caso, gente, a Microsoft ela quer saber eh, quem que vai fazer parte do meu evento ao vivo. Ou seja, se eu vou convidar essas pessoas diretamente, então selecionando aqui a opção pessoas e grupos, eu preciso selecionar usuário por usuário que vai participar aqui do evento com a gente, tá? Então vamos supor, eu convidei todo mundo do meu departamento, né? Então selecionei pessoa a pessoa aqui nas opções do evento ao vivo. E caso eu tenha esquecido de uma pessoa, gente, essa pessoa não vai poder ingressar. Tá bom? Então, muito cuidado ao utilizar essa opção, porque caso vocês esqueçam de alguém, essa pessoa não vai conseguir ingressar no evento ao vivo. Se eu selecionar a segunda opção de toda a organização, ou seja, todo mundo que faz parte do meu ambiente TRF3 vai poder ingressar através do link de ingresso desse evento. E a terceira opção é para deixar esse evento aberto ao público, ou seja, em qualquer lugar do planeta, caso eu tenha o link desse evento, eu consigo ingressar nessa live, caso esse link, né, tenha sido compartilhado comigo, tá bom? Então é um link público, então pessoas de fora da organização de vocês vão poder ingressar. Então também muito cuidado com essa opção para que vocês não externem aí algum conteúdo particular de vocês, né? Algum conteúdo confidencial, tá bom, gente? Feito isso, né, vou deixar aqui a opção de toda organização. E aí ele pergunta, né, como que você quer produzir esse evento ao vivo? Vai ser via Teams mesmo ou você vai utilizar outro aplicativo? A princípio, gente, 90% das opções o Teams resolve aqui o que vocês precisam, tá? Então vou selecionar aqui o Teams para que a gente possa fazer essa demonstração. E, por fim, eu tenho aqui as opções do evento ao vivo, ou seja, anotem que a primeira opção, onde a gravação vai estar disponível para os produtores e os apresentadores, ela está selecionada e eu não posso desmarcar. Ou seja, quem é produtor e apresentador no meu evento automaticamente vai ter acesso a essa gravação. Segunda opção, a gravação fica disponível para os participantes? Vocês que vão dizer. Se eu deixar habilitada essa opção, gente, eu tenho a possibilidade de assistir como participante esse conteúdo após o encerramento do evento ao vivo. E eu também, caso eu tenha perdido alguma parte do evento, eu tenha entrado atrasado, eu também posso assistir essa gravação no momento que o evento está acontecendo, mas eu assisto essa gravação de uma forma acelerada, para que em alguma parte do evento eu consiga chegar ali no ponto que o apresentador está apresentando ao vivo, tá bom, gente? Então são essas duas possibilidades que vocês têm, habilitando aqui essa segunda opção. A terceira opção é com relação à legenda, ou seja, eu posso definir qual que é o idioma falado pelo meu apresentador e para quais idiomas que eu quero traduzir esse conteúdo, tá bom, gente? Então, eu posso selecionar aqui até 6 idiomas, então eu posso dizer que o apresentador vai falar inglês, mas eu quero que o conteúdo seja traduzido para o alemão, eu quero que seja traduzido para o chinês, eu quero que seja traduzido para o francês, para o italiano, para o japonês e também para o polonês. Então, feito isso, selecionei aqui 6 idiomas, não posso mais selecionar nenhuma opção. E o evento ele vai ser traduzido, ou seja, essa tradução, gente, ela vira um artefato aqui desse evento ao vivo. Da mesma forma que a gente tem a gravação, né? Eu tenho os relatórios também, eu também vou ter um arquivo ali com a tradução desse conteúdo.
Posso habilitar então, né, a opção de consultar o relatório de envolvimento do participante e eu tenho essa última caixinha que o pessoal fala: "Cíntia, pelo amor de Deus, o que que é PIR? Que eu nunca ouvi falar, não dá para entender por que que a Microsoft bota um texto tão grande aqui no relatório de envolvimento do participante e põe um PIR aqui na última opção, gente". Mas não se preocupem, né, a Cíntia conta aqui para vocês. PIR, gente, nada mais é do que sessão de perguntas e respostas lá, aquela sessão que eu falei para vocês que o participante vai poder interagir com o moderador do evento, tá? Então, vou habilitar aqui essa opção. Lembrem sempre, gente, de habilitar essa opção quando vocês estão criando aqui o evento ao vivo e caso vocês queiram permitir a sessão de perguntas e respostas, porque eu já vi casos onde as pessoas fizeram aqui a produção do evento ao vivo, né? Fizeram toda a configuração e esqueceram de habilitar essa sessão de perguntas e respostas. E depois, mesmo editando esse evento e habilitando essa sessão posteriormente, essa sessão não ficou disponível para os usuários, tá bom? Então é muito importante vocês ativarem no momento que vocês estão criando o evento ao vivo. Bom, selecionei aqui minha opção, tem a opção de suporte. O que que é isso, Cíntia? Bom, gente, caso vocês tenham aí divulgado as informações do evento na intranet de vocês ou em alguma página interna, vocês podem colocar o link do suporte caso os usuários tenham alguma dúvida com relação ao evento, tá bom? Caso vocês não tenham, vocês podem deixar aqui o link padrão na Microsoft, também não vai mudar muita coisa no evento de vocês, mas saibam que existe essa opção. Feito isso, clico aqui em agendar, gente. Cliquei aqui no agendar, eu tenho a possibilidade agora de visualizar aqui as minhas informações. Então, eu tenho aqui o título do meu evento, tenho aqui o título do meu evento, tenho a possibilidade de obter o link do participante, consigo visualizar aqui as informações do meu evento e quem são as pessoas responsáveis pela produção desse evento, tá bom, gente? E aqui, se a gente rolar aqui a página, ó, dentro dessa caixinha de recursos do evento ao vivo, aqui a gente vai ter então todos os artefatos que são gerados nesse evento, ou seja, o conteúdo da tradução, a minha gravação, entre outras informações, como relatório de participação também. Eu vou conseguir consultar aqui dentro dessa opção de recursos de evento, ok, gente? Bom, feito isso, Cíntia, dúvida, né? Esse link do participante é o link de inscrição? Não. Lembra, gente, a gente só vai ter formulário de inscrição no modelo webinar, tá? Na reunião colaborativa e nos eventos ao vivo, a gente não precisa fazer inscrição. Então, para que que serve esse link, Cíntia? É o link de ingresso, ou seja, o participante clicando ali no link de ingresso, ele já vai poder ingressar no nosso evento, tá bom? Eh, Outro ponto, outra observação muito importante para vocês, caso vocês sejam um produtor, um organizador e etcétera, gente, vocês não devem entrar pelo link do participante, tá bom? Nem por esse link aqui de ingressar. Então, no momento, que vocês precisarem ingressar no evento ao vivo, cliquem sempre nesse botão de entrar, tá? Então, utilizando o botão de entrar, não vai ter erro, tá, gente? Vocês, como produtores, como moderadores do evento, clicando ali no botão de ingressar, né, de entrar, vocês vão poder ter acesso a todas as funcionalidades que um produtor precisa ter no evento ao vivo. Então, notem que ele traz aqui que eu estou participando como um produtor. Então, tá certinho. Deixa eu só mudar aqui minhas configurações, né, para que vocês não percam aqui o meu áudio e também não percam a minha câmera, tá, gente? Vou colocar aqui uma câmera virtual para que vocês não percam o meu som, tá? Caso, como eu vou entrar numa segunda reunião, caso aconteça algum problema, vocês deixem de me ouvir, por favor, Renata me avisa, tá? Me manda aí pelo microfone, pode abrir o microfone e falar: "Cíntia, a gente não está ouvindo mais", que eu mudo aqui as configurações novamente. Mas é para funcionar, tá bom, gente? Então, ó, notem que, a partir do momento, né, que eu abro aqui o meu evento ao vivo, a gente tem um cenário um pouquinho diferente das reuniões colaborativas e do webinar. Ou seja, aqui dentro do evento ao vivo, eu consigo visualizar, por exemplo, se o evento já iniciou ou se ele está em espera. Eu consigo ter aqui as mesmas opções que a gente tinha, né, tanto no webinar quanto na reunião colaborativa, mas eu tenho aqui a sessão de perguntas e respostas, então notem que ela foi habilitada aqui para gente. Eu tenho também a opção
de verificar a minha fila de conteúdo e o conteúdo que está ao vivo, né, que está para o pessoal do evento ao vivo. E rolando aqui a tela, eu tenho também aqui as opções de compartilhamento, ou seja, se eu quero compartilhar apenas o vídeo ou o conteúdo, ou se eu quero compartilhar não só a minha câmera, mas também uma apresentação. Tá bom, gente? Então, aqui seria a nossa bandeja de compartilhamento. E aqui embaixo eu vou ter as informações que vão ser enviadas para a fila. Então vamos entender como que isso aqui funciona. Ó, bem fácil, gente. No momento que eu compartilho a minha tela, então imaginem que eu seja uma apresentadora, tá? Então estou simulando aqui um cenário como uma apresentadora. Eu vou compartilhar minha tela para a minha apresentação. Então coloquei aqui a minha apresentação, né? Notem que o conteúdo já veio aqui para minha bandeja, né? Mas ele ainda não está nem na fila, nem no evento ao vivo. Eu posso também habilitar minha câmera, ou seja, aqui eu tenho a minha câmera virtual, né? Onde eu consigo, por exemplo, visualizar um conteúdo. Então, eu tenho aqui as minhas duas informações, posso selecionar aqui que eu quero adicionar os dois conteúdos, e aí eu posso adicioná-los para a fila. O conteúdo que vai ser adicionado à fila, gente, ele vai ser ele ainda não está sendo transmitido ao vivo, né? Mas ele vai ser o que disponibilizado quando esse recurso tiver ao vivo, tá bom, gente? Vocês, só para confirmar, vocês estão conseguindo ver direitinho a minha câmera, bonitinho, tudo certinho? Certo? Beleza. Então vamos lá, gente, continuando. Então, primeira coisa, o conteúdo da fila vai ser o conteúdo que logo vai ser encaminhado para o evento ao vivo, ou seja, onde os participantes visualizarão essas opções, tá bom, gente? Então, o produtor, ele vai fazer esse joguinho aqui. Cíntia, desculpa interromper, mas eu não sei, eu tô vendo a sua câmera na nossa reunião e a no evento ao vivo eu só tô vendo o fundo só, era para estar você em algum lugar aqui? Não, 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 tá perfeito. Ah, Porque tá. se eu colocar minha câmera aqui, aí vai cair aqui da nossa reunião, tá bom? Então aqui é só uma câmera virtual mesmo. Perfeito. Então, gente, aqui no conteúdo ao vivo, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui como produtora o conteúdo que vai ser lançado ao vivo, mas esse conteúdo ainda não está disponível, né? Então o produtor ele vai fazer esse jogo de câmeras, onde os apresentadores vão compartilhar o conteúdo que eles querem lançar nesse evento, né? Então esse conteúdo vai vir aqui para essa bandeja de baixo e o produtor, no momento correto, no momento oportuno aqui do evento, ele vai selecionar qual que é o conteúdo que ele quer jogar aqui para a fila. Então, vamos supor que o evento vai começar, clico aqui no botão enviar ao vivo, tá, gente? E a partir do momento que eu envio esse conteúdo ao vivo, eu tenho a possibilidade, ó, de iniciar o nosso evento ao vivo, mas ele ainda está em espera, né? Então, eu posso consultar aqui o status, canto superior esquerdo. Então, consigo visualizar que eu iniciei aqui esse evento há 4 minutos, tenho apenas um participante, já tenho aqui o conteúdo engatilhado, né, que vai ser demonstrado para esse público, e aqui o conteúdo que vai aparecer na tela dos participantes. Ou seja, no momento que eu inicio aqui o meu evento ao vivo, esse conteúdo que está aqui ao lado direito, né, que vai ser exibido para todo mundo. Beleza, gente? Bom, que mais que eu preciso me atentar? Gente, quando vocês são organizadores ou produtores do evento, muito importante que vocês lembrem que a gente pode ter outras pessoas na sala, né? Então, caso vocês queiram se comunicar, eu recomendo que vocês utilizem aqui a opção de chat, ou seja, o chat ficará disponível apenas para quem é organizador, produtor e apresentador, né? Os participantes, eles não têm acesso ao chat. Por quê? Porque o participante ele vai interagir apenas pela minha sessão de perguntas e respostas, tá bom, gente? Então, um modelo de reunião onde a gente não tem tanta interação, ou seja, eu não posso colocar um participante para falar aqui ao vivo, né? Então, eu coloco sempre o apresentador com foco no conteúdo e caso eu tenha alguma dúvida do participante, ele manda na sessão de perguntas e respostas. Bom, conteúdo engatilhado, né? Tá tudo certo aqui para iniciar o evento. Clico aqui, gente, em iniciar. E aí notem que o Teams ele traz um alerta aqui para gente, falando o seguinte: que esse evento ele pode durar até 16 horas a partir da hora de início, né? Então, caso o evento de vocês tenha uma duração maior do que esse tempo, é importante que vocês fragmentem aí em diferentes convites o evento de vocês. Então, poderia
criar ali, né, o convite como parte um, parte 2, parte 3 e assim por diante, tá bom? Segundo ponto, os participantes eles podem ter um atraso na entrega aqui do conteúdo. Então é muito importante que o apresentador saiba que esse conteúdo ele pode chegar com um atraso de até 20 segundos para o participante. Então não adianta eu sair aqui passando slide, se a pessoa não vai conseguir acompanhar na mesma velocidade. Então eu tenho que ter aí uma cadência na minha apresentação para que esse conteúdo chegue da melhor forma possível para os espectadores, tá bom, gente? Feito isso, clico aqui em continuar e aí notem que o conteúdo, né, vai mudar para ao vivo, então notem que aqui, ó, o status já alterou para ao vivo. Ele está falando: "Ó, você está falando um monte de coisa aí, mas seu microfone está com mudo e não tem problema, né, porque vocês não estão consumindo o meu conteúdo aqui do evento e sim da nossa reunião. Posso ignorar, então, aqui essa opção". E aqui ele fala o seguinte, ó: "Estamos transmitindo no evento ao vivo a área de trabalho da Cíntia e a câmera da Cíntia", tá bom? Então eu tenho aqui o controle, eu sei quem que está participando, né, então eu sei aqui quem que vai ser o próximo, então eu consigo, saber exatamente, né, através também aqui da minha bandeja de compartilhamento, o que que eu estou transmitindo naquele horário do evento. Tá bom, gente? Então feito isso, tomem cuidado para vocês iniciarem esse evento apenas quando tiver tudo certinho, né, para que vocês não tenham que voltar atrás, porque é muito chato, né, iniciar um evento, ter que parar, reiniciar e assim por diante, e vocês podem ter problemas com isso também, ok? Clicando aqui então na seção de perguntas e respostas, gente, é através dessa sessão, como eu citei para vocês, que os participantes vão poder interagir com o moderador do evento. Então, caso eu seja uma moderadora do evento e eu queira mandar alguma mensagem aqui para os participantes, eu posso clicar aqui em fazer um comunicado. Então, a partir do momento que eu coloco um conteúdo de texto, notem que esse conteúdo já vai ser publicado automaticamente, porque eu sou uma moderadora e as pessoas vão poder responder, vão poder interagir aqui com esse conteúdo. Caso eu mande uma pergunta como uma participante, esse conteúdo vai ser publicado automaticamente também? Não, tá, gente? Esse conteúdo ele vem para a seção de novas perguntas, e aí o moderador do evento ele vai poder responder diretamente para o usuário que fez aquela pergunta, ele vai poder responder para todos, né? E aí sim ele publica a pergunta para que todo mundo tenha acesso às informações. Então, a partir do momento que o moderador publica essa pergunta, ela fica visível para todo mundo. E eu posso também ignorar a pergunta. Ou seja, caso a pergunta não seja pertinente, eu posso colocar ali como uma pergunta ignorada e ninguém vai ter acesso àquele conteúdo, tá bom, gente? É muito importante que vocês façam também sempre, a definição se essa pergunta vai ser publicada ou se ela vai ser ignorada, para que não fiquem aqui muitas perguntas na seção de novas, para que vocês não se percam aí, no momento de moderação do evento de vocês, tá bom? Então sempre determinem se vai ser uma pergunta publicada, se vai ser ignorada, e não se preocupem aqui com a sessão de perguntas e respostas, porque ela é bem intuitiva, tá? É bem fácil de pilotar, vocês não vão ter dúvidas, porque vocês vão ver ali que as opções são bem claras. Eu não consigo demonstrar todos os cenários aqui para vocês, né, por conta de só ter eu aqui na sala, né, só ter eu aqui dentro desse evento, então a gente não consegue simular esse cenário, tá bom, gente? Então é dessa forma que vocês vão poder transmitir o conteúdo de vocês aqui através, do evento ao vivo. Então, antes de prosseguir, aqui para uma pequena demonstração, sobre o conteúdo, né, do OBS Studio, eu gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida com relação ao que foi apresentado até agora. Ninguém com a mão levantada, a Renata está com uma cara de espanto, mas é assim mesmo, tá, Renata? Depois você vai poder rever todo o conteúdo aí na gravação, então não se preocupe, tá, gente? E também não se preocupem em tentar fazer aqui o que eu faço, né, na apresentação ao mesmo tempo. É mais importante que vocês prestem atenção e depois vocês revejam esse conteúdo com mais calma, para que vocês consigam assimilar todas as informações, tá bom? Então, gente, eu vou pedir licença novamente para vocês. A gente já está terminando. Eu vi aqui que já deu o horário, né, da nossa
nossa apresentação. Eu vou precisar de cerca de 5 minutinhos aqui só para demonstrar o recurso do OBS Studio para vocês. Então eu vou fazer a transição novamente para o meu conteúdo lá do Teams instalado na máquina, para que eu possa demonstrar para vocês. Então em 30 segundos eu retorno aqui para a nossa reunião, tá bom? Aproveitar então, gente, e aí, vocês gostaram do evento ao vivo? Que ninguém vai falar. Estão ainda com o microfone aberto, não estão? Sim, estamos. Então, eu também achei, Luiz, e olha que, nossa, você falando isso então, né. Esse aí tinha que testar muito. Estava falando aqui com os meus colegas, Cíntias, que a gente achou o evento ao vivo, assim, um pouquinho complicado, por isso que eu estava com aquela cara de assustada também. Eu já estou acostumada com essa carinha aí, tá, gente? Mas não se preocupem, é simples, tá? Mas qual que é a minha recomendação para vocês? Antes de marcarem um evento ao vivo, testem. Se ficou muita dúvida, me chama. Cíntia, eu preciso fazer uma call com você. Você consegue me acompanhar para a gente fazer alguns testes aqui no evento ao vivo? Eu participo com o maior prazer, tá, gente? Aqui, não só eu, né, mas Rodrigo Moraes, todo o time de especialistas da Top 365 fica à disposição de vocês. Então, por exemplo, a gente já tem um evento daqui 20 dias. Marca uma semana antes com a gente faz os testes com vocês, a gente ensina vocês a pilotarem, porque eu sei que assusta, né? É um modelo diferente do que a gente está acostumado. Mas depois que vocês fizerem o primeiro, ó, isso aí, essa carinha muda e a Renata vai querer sempre utilizar. Então, gente, ó, um outro ponto que vocês podem se preocupar também é com relação à transmissão de diferentes câmeras, né? Então, como eu mostrei para vocês lá no evento ao vivo, a gente tem a possibilidade de transmitir uma câmera e uma tela, né? Mas às vezes a gente precisa colocar mais de uma câmera. Então, como que eu faço isso? Primeira dica, eu poderia ter aqui uma reunião, né, aberta, onde eu posso ter aqui diferentes profissionais, né? Então, compartilhando câmera. Então, por exemplo, eu quero fixar aqui a Sabrina e eu quero fixar a Renata, então eu posso colocar aqui 2 pessoas, né, com a câmera aberta, e aí eu transmito essa tela da reunião com as pessoas, na câmera, tá bom? Então seria uma forma de transmitir mais de uma câmera aí dentro de um evento ao vivo. Ou, eu poderia também deixa eu compartilhar a tela, né, gente, senão vocês não vão visualizar. Esse negócio de ficar trocando, ó, de uma reunião para outra, eu sempre acho que eu estou compartilhando e vocês não estão vendo nada. Mas, ó, eu poderia fixar então, né, a Sabrina aqui e a Renata, então eu poderia transmitir essa tela, da minha reunião para o evento ao vivo, tá bom, gente? E uma segunda opção seria também abrir uma ferramenta terceira, como por exemplo o OBS Studio, que permite que a gente, utilize aí algumas câmeras, né, do Teams através de um recurso que a gente chama de NDI. Então, primeiro, hoje o meu intuito não é dar um curso para vocês sobre o OBS Studio, é uma ferramenta bem ampla, é uma ferramenta gratuita, vocês vão achar aí diversos vídeos na internet, caso vocês tenham interesse. Mas hoje a minha ideia é mostrar para vocês um único recurso dessa ferramenta, que seria a transmissão de câmeras e conteúdo pela NDI. Mas para que a gente faça isso, a gente precisa ativar esse recurso. Então, primeira coisa de tudo, né, para que a gente possa utilizar os recursos da NDI, o time de tecnologia de vocês tem que liberar isso lá na central de administração do Teams. Então, tem um local lá na central de administração que não fica liberado para todo mundo, é apenas quem tem acesso à central de administração do Teams de vocês vai poder ativar esse recurso. Feito isso, gente, ativei o recurso, eu tenho que ativar aqui no meu Teams. Então, aqui, ó, clico aqui no menu de mais opções, configurações. Dentro de permissões do aplicativo, eu vou rolar aqui essa tela, vou habilitar aqui a opção de transmitir pela NDI, tá bom, gente? Então, esse seria o segundo passo. Feito isso, na nossa reunião, clico no menu de mais opções, coloco para transmitir pela NDI. A partir do momento que eu transmito, eu habilito essa reunião para ser transmitida pela NDI, aí sim eu poderia vir aqui para o nosso OBS Studio, né, que seria essa ferramenta terceira que eu citei para vocês.
Aqui no canto inferior esquerdo, eu poderia clicar em adicionar uma nova fonte. Eu vou selecionar aqui uma fonte da NDI, eu vou colocar aqui que é uma fonte do Teams TRF3, para que eu saiba. Clico aqui em OK. Vou selecionar o nome da minha fonte, então vocês vão ver, ó, que algumas câmeras vão aparecer aqui para mim. Vou selecionar a Renata para transmitir a Renata aqui pelo OBS Studio. Então, a partir desse momento, ó, eu consigo aumentar a câmera da Renata, consigo colocar a Renata aqui, ó, pequenininha, né? Então, eu poderia fazer aqui diferentes jogos de câmera, né? Então, poderia colocar uma série de câmeras aqui. Quando eu clico aqui em transição, aí eu consigo transmitir aqui para o ao vivo, que seria mais ou menos a fila lá do Teams, e aqui é o que vai para o evento ao vivo, tá bom, gente? Então, caso eu tenha aqui vários usuários com câmera aberta, queira mostrar isso para todo mundo, poderia utilizar esse recurso da NDI, tá bom? Então, só queria mostrar essa opção para vocês, tá? Então, a princípio, muitas vezes vocês não vão precisar fazer essa utilização, aquele recurso lá do Teams já atende, né, e vocês vão poder trabalhar super bem com esses recursos, tá bom, gente? Então, antes de finalizar aqui a nossa apresentação, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Caso vocês não tenham dúvidas, antes mesmo de vocês saírem aqui da nossa oficina, gente, eu vou pedir uma gentileza para vocês, para que vocês preencham aqui a nossa pesquisa de avaliação. Então, vou colocar aqui o conteúdo da pesquisa no chat. Colocar aqui o conteúdo para vocês. Essa pesquisa demora cerca de 1 minutinho para que vocês possam responder, e a única forma que eu tenho, gente, de saber se minha apresentação está sendo relevante aí para vocês, se vocês estão gostando, se vocês têm alguma sugestão, então não hesitem em colocar os comentários de vocês aí na nossa pesquisa, tá bom? Então, por exemplo, né, esse mouse que vocês estão vendo, meu aqui amarelo, foi uma sugestão que eu recebi aqui numa das oficinas, né, que o pessoal falou assim: eu tenho dificuldade de acompanhar o ponteiro do seu mouse aqui durante a apresentação, porque às vezes a apresentação é um pouquinho mais rápida, né, do que a gente gostaria. Então, gente, eu costumo ouvir tudo que vocês mandam aqui para a gente, então essa é a única forma que a gente tem de poder melhorar aqui os nossos serviços e de estar mais próximo de vocês, tá bom, gente? Então, não hesitem em colocar os comentários de vocês, sejam sinceros. Eu, particularmente, leio todos e, no geral, fico muito feliz com cada um dos comentários que eu recebo de vocês. Outro ponto que eu gostaria de comentar, caso vocês queiram acompanhar a gente no LinkedIn, vou colocar aqui o link da nossa página da Top 365 para que vocês possam verificar lá todo o conteúdo que a gente está gerando, tá? E mesmo após as oficinas, vocês podem ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Top, tá bom, gente? Do mais, fico à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas. Espero que tenha sido um bom uso do tempo de vocês, então já agradeço antecipadamente, agradeço a Renata por disponibilizar esse canal aqui para gente. E, Renata, fique à vontade aí, caso você queira fazer o encerramento, tá bom, gente? Muito obrigada a todos. Eu tenho uma dúvida, na verdade, não sei Vamos se lá. nas outras reuniões, o chat estava fechado, só ficava aberto durante a reunião. Eu não sei se é com você ou com a Elaine, na verdade, nas opções de reunião, mas como é o webinar, eu acho que é com vocês, né? Não, os webinars, eles são sempre gerados aí por um usuário do TRF3, no caso a Elaine gerou, então a Elaine pode fazer a alteração lá das opções da reunião para deixar o chat Tá, ativo, tá? E caso tenha algum coorganizador também da reunião, ele também consegue alterar essa opção, tá bom. tá bom? A É gente não isso. consegue alterar por aqui. Então, pessoal, fique à vontade. Eu vou, né, me certificar depois que o chat vai ficar aberto, então, para a gente tirar mais dúvida, se tiver. E muito obrigada, Cíntia, pela apresentação, foi ótima. Realmente a gente teve dificuldade de entender mais esse último tipo de reunião, que é o evento ao vivo, acho que vai precisar de bastante treino, mas foi tudo muito bom. Muito obrigada. Imagina, gente. E caso vocês tenham dúvidas, depois está lá revendo o vídeo. Sim, já fiquei com uma dúvida. Gente, não hesitem, tá, em perguntar. Podem me chamar, ó, podem me chamar. Fiquem à vontade para me chamar no Teams, me mandar e-mail. Gente, sou apaixonada por isso aqui. Então, eu ficaria aqui, ó, o dia todo falando com vocês, respondendo as dúvidas de vocês. Então, podem me mandar, tá bom, gente? Fiquem super à vontade. Então tá bom, Cíntia e pessoal, obrigada aí pela participação de todos e vamos estudar, né. Perfeito, vamos lá, gente. Ó, o Luiz está dando tchauzinho aí, gente. Então a É, gente se vê nos próximos dias. Muito obrigada a todos mais uma vez.
Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa sexta.